Você sabia que é possível ver dentro do seu útero? Essa técnica é chamada de histeroscopia. Na jornada da paciente que está tentando engravidar, muitas vezes nós abrimos mão dessa técnica como um método para diagnosticar ou tratar patologias relacionadas ao útero. Eu sou o Dr. Eduardo Medahira, sou médico especialista em reprodução assistida e hoje nós vamos falar sobre a histeroscopia. Então, primeiro, o que é a histeroscopia? Histero se refere a útero e escopia a olhar. Então, é um aparelho, é uma câmera que nós introduzimos dentro do útero e assim nós conseguimos enxergar lá dentro do útero. A histeroscopia ela pode ser diagnóstica ou cirúrgica. Qual que é a diferença entre a diagnóstica e a cirúrgica? A diagnóstica é um exame em que nós apenas olhamos lá dentro do útero. Em algumas situações mais específicas, nós podemos fazer pequenos tratamentos, mas basicamente é para diagnosticar. Geralmente acontece em regime ambulatorial, tá? Sem anestesia, e nós usamos um soro fisiológico ou gás carbônico para distender levemente o útero e assim a gente conseguir enxergar lá dentro. Existem algumas recomendações para histeroscopia diagnóstica. Então, a primeira, evitar ter relação 3 dias antes do exame. Se você tiver ou uma infecção, ou sangramento, ou uma suspeita de gravidez, então não deve fazer o exame. E também evitar o uso de cremes vaginais no dia ou no dia que antecede o exame. E a histeroscopia cirúrgica, como que ela é? Ela é já, em geral, realizada no hospital, tá? Então, regime hospitalar, precisa se internar, é feita sob anestesia. Em geral, você precisa de um espaço maior para introduzir tanto a ótica, a câmera, quanto as pinças que você vai conseguir fazer o tratamento. Então, muitas vezes é preciso fazer uma dilatação, né, do colo do útero, daquela entrada inicial do útero, para conseguir atingir a câmera e as pinças e fazer o tratamento correto da doença em questão. Então, quais são as recomendações para histeroscopia cirúrgica? Então, a primeira, vai precisar de jejum, porque vai ter anestesia. A segunda, são recomendações iguais à diagnóstica. Então, não pode ter infecção, não pode ter sangramento, não pode ter suspeita de gestação. Em geral, é um procedimento que precisa pelo menos aquele dia ou dia seguinte em repouso e você vai ter um período um pouco maior de recuperação pós o procedimento. E agora a grande pergunta, a histeroscopia dói? Eu sempre falo para as pacientes que é um procedimento que incomoda, né? No caso da histeroscopia diagnóstica, que a paciente não vai estar sob anestesia. A histeroscopia cirúrgica, ela dói, e é por isso que a gente faz sob anestesia. Mas claro, se você tem um limiar mais sensível à dor, claro que você também pode fazer uma histeroscopia diagnóstica sob anestesia. E a outra pergunta é, quais são os riscos da histeroscopia? Em geral, é um procedimento seguro e muito bem tolerado. Mas as principais complicações são os falsos trajetos ou perfurações, os sangramentos e o excesso de líquido no corpo. E a última questão é em relação aos pólipos. A histeroscopia serve para os pólipos em específico? Sim, a histeroscopia é o melhor método para diagnosticar o pólipo, que é uma tumoração benigna de dentro do útero do endométrio, assim como a histeroscopia cirúrgica é o melhor método para tratar o pólipo uterino. E é claro, se você quiser rever essa informação por escrito, acesse o meu site
www.dreduardomiadahira.com.br e também nós vamos colocar todas essas informações nas redes sociais.